E agora eu vou convidar Francis David. Francis é diretor de qualidade da Claro Brasil e ele vai fazer uma apresentação sobre o desenvolvimento, está realmente pronto para a produção? Francis, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Francis, como foi dito, eu sou o Head de Qualidade da Claro, do Brasil. Me apresentando aqui para todos, sou homem, branco, tenho cabelos pretos, mais ou menos 1,80 m, e estou vestindo uma camisa branca com listras azuis. O meu tema de hoje aí é a parte da prontidão para a produção. Tá? Então, vocês já conseguem ver minha tela também, pessoal? Já está compartilhando? Sim, sim, tudo certinho, Francis. Legal. Então, a ideia aqui é tentar entender, né, quando realmente um desenvolvimento está pronto para ir para a produção. Tá? Então, todos vocês estão bastante acostumados com os testes funcionais. Né? Isso eu não tenho dúvida que aqui é um fórum de gente de qualidade, né? E o teste funcional, sem dúvida, acho que é o mais fácil da gente entender, né? Como é que ele funciona, para que ele serve, e também o que é nesse teste funcional que a gente sabe ali que todo mundo vai passar por ele em algum momento, vai ser feito esse teste, né? E aí, pensando aqui, se a gente fosse testar funcionalmente um avião, né? O que a gente teria que testar, né? Qual é a principal função de um avião? É voar de um ponto a outro, né? E aí, dentro dos casos de prova que a gente poderia ter, né? O que a gente poderia ter? A decolagem, né? O voo e a aterrissagem. Então, a gente pensar nesses 3 itens seriam os suficientes aí, o mínimo possível, sobre um teste de um avião. Né? Quando a gente está falando dos nossos desenvolvimentos, para a gente poder fazer qualquer tipo de teste, a gente vai ter que ter o mínimo possível para que esse teste aconteça. E quando eu digo o mínimo possível, nós vamos ter que ter um ambiente, né, em que a aplicação esteja instalada para fazermos o teste. Né? Nós vamos precisar, em algumas situações, da massa que a gente vai utilizar para fazer esse teste. Então, a gente precisa ter essa massa já previamente criada. Né? Nós vamos precisar também, caso tenha integrações, que as virtualizações de serviços estejam prontas, para que a gente consiga fazer o teste ali das funções, né, principais ali. Né? Então, estamos testando a funcionalidade ali dentro do teste funcional. Então, aqui não tem nenhum segredo para ninguém. Normalmente, depois dessa parte dos testes funcionais, né, nós temos também a possibilidade de fazer os testes de performance. Né? Então, voltando lá para o caso do nosso avião, né, a gente sabe que tem 4 tipos aí de testes de performance, né? Carga, estresse, resistência e o subida rápida. Né? Pensando lá do nosso avião, né, vamos para o teste de carga. Esse avião que nós temos, ele é capaz de voar a 900 km por hora? Né? Se a gente estivesse pensando numa aplicação, nós íamos colocar uma quantidade determinada de usuários e verificar se aquela quantidade de usuários conseguiria atender, né, essa aplicação, se o nosso ambiente conseguiria responder aquela quantidade de usuários. No teste de estresse, né, eu vou pegar o meu avião, vou jogar ele na velocidade máxima dele, homologada, e vou voar com ele por 1 hora. Né? O nosso avião é capaz de voar por 1 hora na velocidade máxima dele? Né? Esse aí seria um teste de estresse. Se fosse numa aplicação,
nós iríamos pegar uma quantidade bem grande ali de usuários por um determinado período, né? Ou pode ser por uma hora mesmo, né? Como é o exemplo, e jogar ali dentro da nossa aplicação para ver se ela conseguiria a responder dentro daquela quantidade de tempo, né? Sem quebrar, sem que o ambiente caísse. Na parte de resistência, né? O nosso avião, ele pode voar por mais de 8 horas seguidas, né? Então, a gente colocaria uma determinada velocidade, né? E ele consegue voar por mais de 8 horas seguidas, né? Se fosse no caso de uma aplicação, a gente colocaria uma quantidade média de usuários, né? Que ficassem chamando constantemente aquela aplicação por uma determinada quantidade de tempo, né? E, por fim, né, a parte de performance da subida rápida. O nosso avião, ele consegue sair da velocidade de 400 km por hora para 900 km por hora em 5 minutos, né? Aí, pensando na nossa aplicação, seria a nossa aplicação, ela consegue sair de 100 usuários, né, que é um horário mais tranquilo, para 1.000 usuários, 2.000 usuários, né, que é o horário de propaganda da TV, da novela, que vai bombar de acessos ali, né? Então, seria essa a ideia. O que a gente precisa pensar no momento de executar os testes de performance? Primeiro, ter as premissas, né? Normalmente a área de negócio tem essas premissas para nos fornecer, né? E depois nós precisamos ter um ambiente capaz de aceitar o desafio do teste de performance. E quando eu digo isso, seria um ambiente que tenha condições parecidas com o nosso ambiente de produção, só que um pouco menor. E a gente precisa saber o quão comparável que ele está em relação à produção. Esse ambiente de testes ele é 25% da produção. Ou não, esse ambiente de performance aqui ele é 10% da produção, né? Para que quando a gente for fazer os nossos testes, a gente tenha ideia do que vai de fato acontecer na produção. Bom, passamos a parte dos testes de performance, chegamos aí nos testes regressivos, né? Então, pensando no nosso avião, né? O que a gente sabe que hoje as aplicações que nós testamos, elas não estão isoladas, né? Cada aplicação tem todo o seu entorno, né? E pode ser que quando eu testo o funcional, eu vejo que ele funcionou perfeitamente, mas pode ser que alguma coisa que está nessas aplicações ali do entorno dela possam vir a quebrar, né? Então, os testes regressivos vão nos ajudar a entender se o que a gente mudou não vai quebrar o entorno. Pensando lá no nosso avião, o aeroporto em que ele está, a gente já sabe que suporta o tamanho dele. Mas o aeroporto que ele vai chegar, suporta o tamanho dele? Né? A gente sabe que tem aeroportos que a pista é pequena, né? Então pode ser que aquele determinado tipo de avião não pode pousar dentro daquele aeroporto, né? Uma outra situação que acaba acontecendo os equipamentos que tem lá nesse aeroporto que está descendo o nosso avião, são compatíveis com ele? Então, por exemplo, eu vou ter uma escada que vai chegar até a altura da porta para desembarque, né? Ou aquele tubo que conecta no avião para as pessoas entrarem dentro dele está na altura que o avião que comporta aquele avião, né? Então, no regressivo, né? Pensando nas nossas aplicações, nós precisamos ter um ambiente compatível com a produção, que tenha a maior proximidade da produção aí para fazermos esses testes regressivos, né? Bom, checamos o funcional, checamos a performance, checamos o regressivo. Já estamos prontos para ir para a produção?
Tem ainda alguma coisa a mais que pode nos trazer problema para irmos para a produção? Creio que sim, né? Porque mesmo depois de todas essas baterias de testes, né, ainda chega muita coisa em produção com erros, né? E que tipo de erros a gente está acostumados aí a ver, né? Alguma configuração em produção, um firewall, a capacidade de produção errada, certificados, versões, o repositório de onde foi buscado o código-fonte e tantos outros itens aí que eu tenho certeza que todos vocês já passaram por situações parecidas, né? Então, como é que a gente pode fazer, né, para que durante todo o ciclo de desenvolvimento a gente não esqueça nenhuma dessas configurações, né? Nenhuma regra de firewall, né? Que a versão que suba de todas as aplicações esteja corretas, né? E tudo mais. Aí que entra o Production Readiness Review, né? O Production Readiness Review apareceu pela primeira vez como um capítulo do SRE do Google, né? E assim, basicamente é um processo de avaliação, né, de todo o ciclo de desenvolvimento. E nesse processo, a grande pergunta que ele vai responder é: este desenvolvimento está pronto para ser implantado em produção? Essa é a grande pergunta. Tá? Dentro do PRR, né, as iniciais dele, Production Readiness Review, nós temos os seus objetivos, né? Aqui é a maioria dos objetivos que nós temos com o PRR. Então, a parte de qualidade, segurança, desempenho, monitoramento, resiliência, documentação, treinamentos e implantação, né? Então, o que é o Production Readiness Review? Essa acho que é a grande pergunta. É um checklist que vai ter todos esses objetivos. Então, eu vou ter questionamentos dentro desse checklist de todos esses objetivos, né? E esses questionamentos, eles estarão distribuídos dentro de todo o ciclo de desenvolvimento. Então, aqui eu tenho um desenho de um ciclo de desenvolvimento, né? Cada empresa tem o seu, esse aqui é um ciclo genérico, né? Nem é o que nós usamos aqui na Claro, tá? Mas para o entendimento ficar mais fácil aqui, né? Então nós temos as fases de ideação, de requisitos, desenvolvimentos, testes, homologação, regressão, a parte de change management e finalmente a ida em produção, né? Então esse checklist, esse grande checklist, vai ser distribuído entre todas essas fases, tá? Então, começamos aqui dentro do processo de ideação. Quando ele concluir, o time do projeto, né, vai responder as perguntas dentro daqueles objetivos que eu mostrei, apenas da área de ideação. Eles só vão ver as perguntas até aquele momento, né, da área de ideação. Tá? Então, todas aquelas áreas de conhecimento, né, para que eu consiga, fiz as perguntas aqui de ideação, entrei em requisitos. Eu bloqueio alguma coisa de ir para a próxima fase? Não bloqueio. Porém, cada vez as nossas perguntas, elas vão ser perguntas bem objetivas, permitindo apenas respostas sim e não, né? Quando eu respondo sim, é que está tudo bem, que eu não esqueci de nada, que o meu time está seguindo os processos, lembrou de fazer todos os procedimentos que deveria. Quando eu respondo um não, aquele ponto fica em aberto.
né? E uma vez que ele fica em aberto, o que acontece? Quando eu entro na próxima fase, eu posso revalidar aquele item. Então, imagina que eu peguei uma pergunta que era aqui da fase de ideação, eu respondi não para ela. Quando eu fizer as perguntas dessa parte de requisitos, eu posso voltar naquela pergunta que eu respondi não e validar que eu corrigi aquilo. E por que eu posso fazer isso? Porque uma vez que eu respondi não, né, o PRR está querendo ajudar, ele não quer bloquear nada. Né? Ele vai me indicar quem é o especialista dentro da nossa empresa que conhece daquele tema, né, e que pode nos ajudar a resolver aquele ponto que ainda não tinha sido feito. Né? Então, eu tive uma resposta não na área de ideação, eu fui lá, conversei com o especialista, ele me explicou o que eu tenho que fazer, eu fui lá, executei, e quando eu fizer novamente o próximo o conjunto de perguntas do PRR, eu mudo aquilo para não, ou para sim. Né? Então, eu consigo ter uma evolução das respostas dentro das múltiplas fases. Né? E com isso, eu consigo direcionar para a resolução de pendências. Tá? Uma coisa muito importante do PRR é que todo time do projeto deve participar nessa sessão de perguntas. Né? Todo time, assim, da liderança. Né? Então, Project Owner, líder técnico, Project Manager, líder de testes, né? Todos esses vão participar. Por que todos esses vão participar? Porque vão ter perguntas que quem vai ter mais condição de responder é o líder de testes. Vão existir perguntas que quem tem mais condição de responder é o Project Manager, né? Então, cada um deles vai ter um conjunto de perguntas específicas para ele responder. Um ponto extremamente importante, né, dentro do Production Readiness Review, a parte de confiança. Então, se eu perguntar, imagina eu sendo o entrevistador, né? E eu estou com uma pergunta para o líder técnico do projeto. Líder técnico, minha camisa é vermelha? Se ele me responder, sim, Francis, sua camisa é vermelha, eu vou responder que lá é sim, porque eu tenho confiança total nas respostas dessas pessoas. Tá? Então, pelo PRR, nós não estamos interessados em pedir que ele demonstre que aquilo de fato aconteceu, que existe alguma evidência que aquilo lá aconteceu. Né? Eu vou simplesmente pegar a informação que ele está me passando e vou colocar dentro do meu checklist. Tá? Por que eu faço isso? Existe alguma pessoa que conheça de todos esses temas aqui? Qualidade, segurança, desempenho, monitoração, resiliência, documentação, treinamento e implantação? Olha, eu não conheço, né? Nenhuma pessoa que tenha tanto conhecimento assim. Então, pode até ser que algumas perguntas sejam óbvias o bastante para que ele identifique que a pessoa não falou ainda a coisa correta, né? Mas é impossível do entrevistador conhecer tudo. Então, vamos confiar 100% nas respostas do time. Tá? Um outro conceito bastante importante dentro do PRR é a cultura blameless, né? Ou seja, sem culpa. Né? Em momento algum, quando alguém colocou uma resposta não, nesse momento que foi respondido o checklist aqui, nesse momento, né? Em momento algum, nós vamos falar assim, poxa, cara, como assim você não fez isso? Poxa,
era para você ter feito, né? Não, não, vocês estão de brincadeira. Como é que vocês não fizeram? De forma alguma. Tá? Nós sempre vamos mostrar para ele o seguinte: olha, entendo, ainda não foi dessa vez que você conseguiu fazer isso aí. Eu sei que o dia a dia de vocês é corrido, vocês devem estar trabalhando bastante, né? Mas é muito importante que você trate esse item aqui do checklist, conversando com o especialista da área, tá? Para que no próximo momento de entrevista vocês já tenham isso resolvidos, tá? É, o PRR ele pode ser implantado inicialmente apenas com planilhas, né? Então a gente pode inicialmente criar um conjunto de planilhas, né? Armazenar muito bem essas planilhas, nomear muito bem essas planilhas, ter um controle rigoroso sobre elas, né? Mas é totalmente possível a gente fazer a execução do PRR através de planilhas. Uma vez que o controle do PRR está com planilhas e a gente quer escalar para muitos projetos, o ideal é ter algum software para fazer esse controle. Tá? No momento em que eu fiz uma implantação na antiga empresa em que eu estava, do PRR, eu procurei bastante e só tinha uma aplicação pronta para trabalhar com PRR. Era um grande banco aqui do Brasil. Tá? E, assim, era uma empresa bem pequena, eu nem consegui o contato com eles, para ter ideia. Então, o desenvolvimento da aplicação que ia controlar, né, os preenchimentos de formulário, os relatórios de execução, né, a evolução do PRR foi desenvolvida especialmente para aquela empresa. Tá? Dá para começar com as planilhas sem nenhum problema, mas em algum momento, quando for escalar, quando tiver uma quantidade muito grande de projetos passando pelo PRR, isso vai ser necessária a evolução. Cada empresa tem um cenário completamente diferente, né? Isso também é notório. E o PRR ele pode se adaptar. Então, aqui na Claro, nós estamos pensando até em colocar um pequeno comitê, né, em algum momento, para validar, né, a nota do PRR. Né? Mas eu posso simplesmente criar um conceito mais simples. Se eu passei de 90% ou 80% das perguntas com a nota, com a avaliação sim, eu já estou pronto para ir para a produção. Aí, quando chega aqui no Change Management, ele vem aqui, analisa que eu tive mais de 80%, né? E me libera, né? Então, vamos pensando aqui dentro do ciclo de desenvolvimento, Gmood é quem vai olhar ali. Olha, foi tudo bem dentro do ciclo de PRR dessa empresa, ele pode ir para a produção. Ele está pronto para ir para a produção. Tá? E, normalmente, quando o processo do PRR está bastante maduro, a passagem por Gmood é algo muito simples, né? Porque todas as perguntas que Gmood deveria fazer já estão aqui dentro desse checklist. Né? Então, a chance de acontecer alguma situação de risco aqui, né, dentro da Gmood, é muito pequena para esses projetos que conseguiram percorrer todo o caminho e conseguir passar daquele percentual de avanço. Então, a gente costuma dizer, né, que os projetos que já estão adotando o PRR, eles têm um fast track ali dentro da Gmood, né, que ele vai conseguir passar a Gmood com mais tranquilidade. Tá? E, com tudo isso, nós esperamos chegar em produção, né, com toda a condição possível para que aquela aplicação esteja pronta.
Gente, gostaria de agradecer ao convite da NTT para fazer parte desse evento. Me coloco à disposição caso existam perguntas para eu responder aí. E, mais uma vez, fico à disposição de todos aí para qualquer questionamento. Gracias, Francis, por tu valorosa contribución, por tu presentación. Muito obrigado, Francis, por sua valorosa contribuição.